Agora sim! Bom dia, pessoal! Vamos lá convidar aqui a professora doutora Débora. Nossa terceira live do canal, hoje especial para falar sobre o programa Pós-ENC, que é o programa... Olá, bom dia, professora Débora, tudo bem com você? Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Bom, hoje é um prazer, então, falar um pouco sobre o Pós-ENC, que é o programa de pós-graduação da UFSC. Então, ninguém melhor do que a coordenadora do programa, que é a professora Débora de Oliveira. Então, para falar um pouco sobre nós, né? Para quem está querendo ingressar aí na vida acadêmica ou quer seguir, né? Isso será muito bom, né? Bom, então, inicialmente eu gostaria que você se apresentasse, né? E apresentasse um pouco sobre a coordenação, quem é a atual coordenadoria, né? Como funciona. Por favor. Bom, obrigada, Alex. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, tá? Eu me sinto muito honrada pelo convite. Espero, né, que a gente tenha um bate-papo bastante interativo, na verdade, que o objetivo aqui não é uma live técnica, mas que eu possa, de alguma forma, apresentar melhor o Pós-ENC para todos, né? Isso. E eu gostaria também, Alex, de aproveitar a oportunidade para te parabenizar pela iniciativa, né? Eu estou, na medida do possível, estou seguindo as tuas lives, assisti a do professor Natan semana passada, e eu fico muito orgulhosa, né, desses nossos egressos, que além da excelente formação acadêmica que a gente busca passar para vocês ao longo do mestrado, do doutorado, ainda tem desenvolvido uma série de características muito interessantes, né, como criatividade, proatividade, esse senso crítico e a colaboração com a divulgação da ciência, né, hoje que está sendo tão pouco valorizada no país. Então, eu acho que iniciativas como essa são muito interessantes. Então, eu gostaria de te aproveitar esse momento para te parabenizar, tá? Muito obrigado. Vou falar um pouquinho, né? Na verdade, eu não sei nem se eu tenho cacife para falar tão precisamente sobre o Pós-ENC. Eu não sou coordenadora, eu estou coordenadora, né? Desde julho de 2020. Então, na verdade, eu aceitei esse enorme desafio de coordenar o Pós-ENC no meio de uma pandemia. Sim. Nós não tivemos nenhuma reunião presencial ainda, nenhuma defesa presencial desde que eu assumi, mas está sendo um desafio muito interessante, né? Então, na verdade, hoje estão na coordenação, além de mim, a professora Cláudia, né, que é a subcoordenadora do programa há bastante tempo já, né? A professora Cláudia já participou da gestão anterior. E nesse momento também é importante que a gente agradeça, né, a todos os ex-coordenadores e os docentes que tanto se empenharam aí ao longo da história para levar o Pós-ENC a esse nível de excelência que é hoje um programa de pós-graduação reconhecido nacional e internacionalmente. Com certeza. Além disso, né, é importante a gente mencionar aqui que a nossa gestão hoje é bastante descentralizada. Então, além da coordenação e da subcoordenação, nós temos hoje 7 comissões permanentes dentro do Pós-ENC, né, que discutem desde ensino, seleção e bolsas, os recursos, né, financeiros que nós obtemos do PROEX, da CAPES, credenciamento e recredenciamento, a autoavaliação, planejamento estratégico e, inclusive, a integração graduação pós-graduação, que foi a nossa comissão aí mais recente, mas também é uma comissão permanente. Então, na verdade, basicamente todos os docentes do programa estão articulados com a coordenação para trazer ao colegiado discussões relevantes e para que essas possam, então, ser apreciadas no colegiado com o objetivo de sempre engrandecer o programa, tá? Então, eu agradeço a professora Cláudia, né, que é a minha subcoordenadora e que está aí na gestão há tanto tempo, a professora Cíntia, que foi a última a coordenadora do programa, né, também por 2 gestões, claro. E a todos os demais docentes, né, desde os mais antigos até os mais jovens, que estão aí sempre em busca da excelência do programa. Tá? Então, muito obrigada a todos. Eu percebo que são muitas pessoas envolvidas e muito conhecimento, né, para a formação de novos alunos, né, e o objetivo principal são os recursos humanos, né.
Mas eu gostaria que você falasse para o pessoal, para todos os ouvintes, o que é o Pozenc, né? Como funciona assim? O que é o Pozenc hoje? Na verdade, Alex, o que é um programa de pós-graduação? Né? É um programa que tem por objetivo formar recursos humanos, né? No nosso caso, mestres e doutores, porque temos programa de mestrado e doutorado, com alto, né, conhecimento numa determinada área, e na nossa área, uma área muito ampla, que é a área de engenharia química. Né? Então, esse é o principal objetivo, né, e é onde a gente conceitua o Pozenc. Né? Nesse momento que nós estamos definindo o Pozenc, é importante também, né, para todos que estão assistindo, mencionar que o nosso programa é um programa nota 7 na CAPES, né? Então a CAPES classifica os programas de pós-graduação, né, com notas de 3 até 7, e a nota máxima, então, é a nota 7. E nós, dentro da área de engenharia química, com aproximadamente 100 programas de pós-graduação que nós temos no país, só 4 têm essa nota máxima. Né? São 3 programas da região sudeste, 2 de São Paulo e 1 do Rio de Janeiro, e o programa de pós-graduação em engenharia química da UFSC. Né? Então, isso também é um motivo de orgulho e motivo de estar dizendo, né, afirmando que o nosso programa é um programa capaz de formar recursos humanos de alta qualidade dentro da área de engenharia química. E também, né, em função desse nível de excelência, a gente permite-nos afirmar também que o nosso programa é um programa nucleador, né, e disseminador de conhecimento na área de engenharia química. Falando um pouquinho mais, né, perguntou o que é o Pozenc. Claro. O Pozenc, ele tem uma única área de concentração hoje, né, que é a área que abrange a maioria das áreas da engenharia química, que é a área de desenvolvimento de processos químicos e biotecnológicos. Certo. Então, dentro desta área de concentração, nós temos uma série de linhas de pesquisa, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, e dentro de cada linha de pesquisa, nós temos vários projetos de pesquisa coordenados por docentes do programa, mas que estão sempre em consonância com o que a gente chama de indústria do futuro. Né, que são, por exemplo, dentro da área de uso e conservação de energia, reuso e reciclagem de água, desenvolvimento de novos materiais, reaproveitamento, valorização e transformação química e bioquímica de resíduos. Então, a maioria dos nossos projetos abrangem essas áreas e muitas vezes de forma interdisciplinar. Né, que é outra característica bem interessante do nosso programa, né, que é um programa pequeno, com poucos docentes, e o que facilita a troca de ideias e o desenvolvimento de projetos aí de caráter interdisciplinar, que são tão desejáveis hoje no contexto nacional e também no contexto mundial. Então, basicamente, seria isso, né, por definição. Claro, muito bem. E quais seriam os principais objetivos? Assim, além dessa formação acadêmica, tem algum viés industrial, também pesquisa? Qual é o principal objetivo, assim, no geral? Assim? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque sempre que a gente define e nós formos olhar aí as páginas de vários programas de pós-graduação, qual o objetivo, principalmente de um programa de pós-graduação em nível acadêmico como é o nosso, né? Que tem os programas de pós-graduação profissionais e os acadêmicos. Isso. Então, a gente sempre diz, o objetivo é formar recursos humanos. Okay. E até muito pouco tempo atrás, quando a gente falava em recursos humanos, a gente estava falando em mestres e doutores para, naturalmente, se inserirem na academia, né? Professor. E hoje, isso. E hoje, não. E hoje, quando a gente fala em recurso humano, a gente está falando em docentes, mas a gente também busca falar em pesquisadores, né, para desenvolver as suas pesquisas em centros de pesquisa, né, de renome aí, nacional, internacional, e também profissionais para trabalhar em empresa. Então, isso hoje é um desafio bastante grande dos programas de pós-graduação, mesmo que acadêmicos, né, que tenham esse viés, uma formação de recursos humanos mais ampla, capazes de contribuir para o desenvolvimento, criação de novas tecnologias, mas não só dentro da academia, mas dentro de uma realidade maior, que é o desenvolvimento do país e o próprio desenvolvimento mundial. Com certeza. Hoje tem que ser bem amplo mesmo, porque
você vê que o perfil do egresso também está bem variado, né? Tem muita gente atuando tanto na docência, alguns hoje são professores do próprio Posenc, e outros trabalham também, montaram a própria empresa, ou trabalham em indústrias. Tem muita aplicação, tem muita gente... Exatamente. E é isso que a gente tem buscado no dia a dia, sabe? Essa integração maior com o setor produtivo. Né? De que forma? Nós temos vários projetos, vários alunos de mestrado e doutorado, inclusive, financiados por projetos de empresas, né, e que tem por objetivo dar uma resposta para a empresa, né, e eu acho que é um pouco da realidade que nós vamos enfrentar nos próximos anos também, né. Nós queremos formar recursos humanos, mas as universidades não vão ser capazes de absorver esses recursos humanos de alto nível, né, então tem que se buscar continuamente, nós discutimos isso com bastante frequência, inclusive dentro do programa, essa busca por ampliar o espectro de inserção dos nossos egressos. Inclusive, eu esqueci de falar lá no comecinho, nós vamos lançar, tá? Estou falando aqui em primeira mão para o teu canal. Nós vamos lançar, e já estamos com data confirmada, inclusive acompanhe nas redes sociais, nós vamos lançar o egressos Posenc em pauta. Uma vez por mês, nós teremos uma live, né, não sei se vai ser live, talvez um webinar, não definimos bem exatamente a modalidade ainda, mas o objetivo é chamar egressos do programa para que venham relatar suas experiências, não só egressos atuais, mas egressos bem antigos, como o meu caso, por exemplo, que eu não preciso relatar minha experiência, mas nós temos vários outros. E é interessante que os alunos participem desse evento, porque vocês vão se impressionar com a quantidade de doutores que o Posenc formou e que hoje estão dentro de uma indústria, tá? Então, vai ser muito interessante esse evento, porque a gente já está contribuindo, então, né, dessa forma, para a formação de recursos humanos de alto nível, mas promovendo o engajamento deles não só dentro da universidade, dentro de institutos federais, estaduais, mas também dentro da indústria. Com certeza. É isso. Ô, Alex, qualquer coisa tu me corta, tá? Não, tá ótimo. Eu adoro falar. Eu tô adorando, tá sendo muito bom. Eu acho que o pessoal também tá adorando aí. Então, quem tá assistindo, por favor, encaminhe para o colega. Já deixa um like no vídeo ali. Vamos ajudar a disseminação do conhecimento aí para mais pessoas ter acesso a esse material. Então, hoje... Exatamente. Então, muito obrigado por enquanto. Então, para dar sequência, eu gostaria que você falasse um pouco do histórico. Eu sei que hoje o Posenc ele é nível 7, né? Então, que seria de excelência. Né? Então, eu gostaria que você contasse um pouco do histórico, como aconteceu isso, um pouco da história do programa em si, né? Por favor. Tá bom. Eu vou resumir, e eu não gosto muito de dar datas, porque se vocês fizerem eu vou contar a minha inserção aí, a minha contribuição dentro dessa história, a minha participação nessa história, e se vocês fizerem um retrocesso, vocês vão descobrir a minha idade. Mas é assim, ó, começando do começo, em 1979, abriram os cursos de graduação em engenharia. Nenhum de vocês que está aqui assistindo já tinha nascido, nenhum. Mas em 1979, abriram os cursos de graduação em Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, do chamado Departamento de Engenharia Química, naquela época da UFSC. Certo. E era um grupo de professores de outros departamentos, um grupo reduzido, né, que se reuniu e sugeriu a implantação do curso de Engenharia Química, porque era uma época que se falava muito de Engenharia Química em função de petróleo, né? E nós já tínhamos vários outros cursos no Brasil, e a UFSC não tinha um curso de Engenharia Química e também um curso de Engenharia de Alimentos. Mas já nessa época, a UFSC já contribuía com a formação de recursos humanos em nível de pós-graduação em outras áreas de engenharia. Né? A gente sempre fala em pós-graduação na UFSC, o curso de Engenharia Mecânica é o curso mais antigo, né, e altamente renomado. Então, esse grupinho de professores que começou a graduação começou a se mobilizar e buscar a formação, que naquela época a maioria dos professores não eram nem doutores, né? Foram buscar a formação, fazer o seu doutorado, a maioria deles fora do país,
e contratar novos professores também, para que em 1993 fosse implementado o curso de mestrado em Engenharia Química da UFSC. Na época eram só 7 professores, né, que compunham o corpo docente permanente do programa, e eu sou muito feliz, né, hoje eu sempre falo que eu sou muito feliz porque eu participei, eu sou dessa primeira turma de mestrado em Engenharia Química da UFSC, e hoje eu estou na coordenação do curso, então, né, eu sou uma egressa da primeira turma de mestrado. E aí, então, esse pequeno grupo, né, então, em 1995 foram as primeiras defesas de dissertação de mestrado do programa, e esse grupo, então, foi amadurecendo, foi desenvolvendo projetos, foi buscando parcerias, principalmente internacionais, e isso culminou em 1998, com a abertura, a implementação, então, do curso de doutorado em Engenharia Química, tá? Então, em 1993 começou o mestrado, em 1998, 5 anos depois, começou o doutorado. Nessa época nós tínhamos conceito 4 na CAPES, né? E em 2001, então, ocorreu a primeira defesa de tese do programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFSC. Nesse momento, então, o programa de pós-graduação começou a se chamar POSENC, né? E o Departamento de Engenharia Química, que já possuía, então, 2 cursos de graduação e 2 cursos de pós-graduação, passou a se denominar, como é hoje, EQA, né? Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. Okay. E aí, né, aí foi só progresso desde 98, então, o curso foi crescendo, os professores foram se mobilizando, regras claras de credenciamento, recredenciamento de professores foram definidas, a produção científica foi muito melhorada, e no triênio, então, né, na avaliação trienal, que era naquela época, de 2010 a 2012, o curso, nosso POSENC, atingiu nota 6. Tá? Então, nós estávamos a um passo ali da excelência oficial, né? E para nossa grande alegria, então, no quadriênio 2013-2016, o programa atingiu nota 7, né? E nós estamos passando agora, consolidando a nossa sucupira, né, como é chamada, a nossa plataforma aí de colocação dos dados todos do programa na CAPES, e seremos avaliados agora para o quadriênio 2016-2020. Nós temos até março e vamos torcer aí para mantermos a nota 7, a excelência do programa. Com certeza. Bom, isso é um pouquinho da história e ela é muito bonita, né? Porque a gente fica imaginando aquelas pessoas, né? 7 pessoas que iniciaram uma discussão para abrir um mestrado e hoje nós temos um programa nota 7, só 4 no país são, né? E os números são bastante, quando a gente compara os números do nosso programa com outros programas de pós-graduação, eles são absurdos, né? Porque, por exemplo, né, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje nós temos em torno de 70 alunos de mestrado no programa, matriculados, em torno de 120 alunos de doutorado e 25 alunos de pós-doutorado. Tá? Eu tentei atualizar os meus dados ontem, mas é impossível atualizar, porque hoje já recebi que nós temos outra defesa de tese de doutorado sexta-feira. Então, ao longo dessa história, o programa já formou, e aí eu vou botar quase, tá? Quase 600 mestres e aproximadamente 300 doutores. Então, são números significativos, né? Sim. E ainda é importante dizer que esses mestres e esses doutores estão espalhados, né, em várias regiões do Brasil e, inclusive, em vários países do mundo, né? O que demonstra aí a qualidade e a capacidade de inserção dos nossos egressos no mercado de trabalho. Ok. Isso é um pouquinho da história, né? Só para a gente reviver. É sempre bom falar de história, né? Realmente é fantástico, assim, compreender e entender bem como funcionou e está funcionando hoje o POSENC, né? Mas eu vejo que tem muita gente envolvida, assim, e eu gostaria de saber como é que funciona com relação às linhas de pesquisa, assim, quais são as linhas de pesquisa que tem hoje para quem está trabalhando no POSENC, assim?
Puder falar um pouco da Bom, pesquisa e bolsas também? sim. Tá, eu vou falar. Assim, nós temos, eu falei, né, anteriormente, uma capacidade enorme de integração Sim. dentro de uma área e dentro de várias áreas. Mas dentro daquela nossa única área de concentração, nós temos hoje, formalmente, 6 linhas de pesquisa. E que abrangem aí, o que nós buscamos sempre é o equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio de docentes, discentes, produção científica em cada uma dessas linhas, tá? Então, nós temos 6 linhas formais no programa hoje, que buscam abranger, então, todas as áreas da engenharia química. Uma das linhas é a engenharia de reações químicas e desenvolvimento de materiais, é uma grande linha que nós temos no programa e que ela é desenvolvida por vários docentes, né, do programa. Nós temos a linha de engenharia genômica e engenharia biomédica, a linha de fenômenos de transporte e meios porosos, a linha de modelagem, otimização e controle de processos, a linha de processos biotecnológicos e a linha de termodinâmica e processos de separação. Como que funciona bolsas, né? A gente pode discutir isso um pouquinho mais para frente, mas a nossa ideia dentro do programa, não é nenhuma ideia, é uma estratégia que já vem sendo adotada há bastante tempo, é que essas linhas e os docentes, eles precisam se manter, né, e se manter fortes. Então, a distribuição de bolsas, ela ocorre segundo toda uma definição, regras, né, que estão inclusive na página do programa, em todos os editais de processo seletivo, elas são divulgadas, permitindo que em todos os editais nós tenhamos o oferecimento de vagas e bolsas, principalmente, né, em todas essas linhas de pesquisa. Para que nós consigamos, e nós estamos conseguindo isso muito bem, é manter o desenvolvimento dessas linhas no mesmo patamar. Né? A gente não quer que nenhuma linha morra, a gente quer que todas as linhas de pesquisa do programa sejam fortes, tá? E independente da linha de pesquisa, então, né, a gente tem aí para suportar essas linhas bolsas, né, da CAPES, CNPq, FINEP, FAPESC, Petrobras, bolsas de projetos com empresas que a gente tem buscado cada vez mais. Sim. E nós temos também onde são desenvolvidas as pesquisas relacionadas a essas linhas, né? Nós temos basicamente hoje 8 laboratórios de pesquisa, né, que abrigam as linhas de pesquisa do POSENC, fora os laboratórios multiusuários que nós acessamos aí eventualmente e cada vez com mais frequência dentro dos nossos desenvolvimentos científicos. Então, só para citar, tá, porque depois o pessoal, nem todo o pessoal pode saber, é interessante que busque, né, essas informações sobre essas linhas e sobre os laboratórios. Então, nós temos hoje o Laboratório de Energia e Meio Ambiente, o LEMA, o Laboratório de Materiais e Computação Científica, o LabMac, que é onde o Alex desenvolve o seu estágio pós-doutoral, né? O Laboratório de Controle e Processos de Polimerização, que é o LCP, o LIEB, que é o Laboratório de Engenharia Biológica, o LabMassa, Laboratório de Transferência de Massa, o Laboratório de Sistemas Porosos, que é o LASIPO, temos também o Laboratório de Biotecnologia Ambiental, agora acabou de mudar o nome, é eBiotec, e o Laboratório de Processamento Cerâmico, o PROCER. Certo. Tá, então, as linhas, né, eu sugiro quem né, tenha mais interesse, que busque a página do programa, que existe uma descrição completa, né, de cada uma dessas linhas, o que se desenvolve em cada uma dessas linhas, os projetos relacionados e o link para os laboratórios também, tá? E lá tem o contato dos professores responsáveis, assim, tudo, para poder dar mais informações, né? Na página do POSENC, a página do POSENC tem muita informação boa lá para quem quiser estar acessando. Então fiquem à vontade, pessoal. Bom, professora Débora, você falou um pouco sobre os números do POSENC, assim, em questão de alunos, professores, publicações. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, assim, para enfatizar mais essa questão dos números. Por favor. Perfeito. Bom, eu comecei lá na história dizendo que o POSENC começou com 7 docentes, né? Hoje nós temos 23 docentes permanentes no programa, 5 docentes colaboradores. É bem importante de frisar que a maioria desses docentes, eles são pesquisadores do CNPq,
né, nós temos hoje no programa, lá de PQ2 a PQ1A, que é o topo, né, que o CNPq determina aí como nível, né? Nós temos 2 docentes, pesquisadores 1A do CNPq dentro do nosso corpo docente permanente, e hoje a maioria, apesar de nós termos vários jovens no programa, a maioria é pesquisador, mais de 50% do nosso programa é pesquisador do CNPq. O que significa isso? Significa que os docentes têm uma produção científica, contribuem com a formação de recursos humanos, né, de forma eficaz. É uma peneira bastante grande ser pesquisador do CNPq, na área de engenharia química é super concorrido, e isso demonstra a qualidade do nosso programa, né? É uma forma indireta de medir a qualidade. É bem interessante falar também, né? Eu não falei da transição, eu acompanhei bastante essa transição quando eu retornei à UFSC, há quase 10 anos atrás, como docente. Nós tivemos várias aposentadorias ao longo desse tempo, e nós passamos por uma fase bastante importante de discussão da transição, da renovação do nosso corpo docente, né? E hoje eu fico muito grata em falar que nós temos esses jovens docentes maravilhosos, e nós temos ainda a participação, a colaboração efetiva de vários docentes já aposentados. Então, nós conseguimos fazer uma transição bastante harmônica no programa para que a gente não perdesse, né? Não perdesse em quê? Em números, em discussões críticas, em aportes financeiros, tá? Então, nós temos hoje um grupo equilibrado, com muitos jovens, mas que está, né, totalmente comprometido com o programa, que era algo que nós queríamos manter aí ao longo do tempo. Então, para vocês terem uma ideia, né, um outro número, né, perguntou de números. Sim, claro. Tem o fator H, né, que indica aí a qualidade da produção científica, né, dos pesquisadores, né, e nós temos uma média entre os nossos docentes, mesmo considerando os jovens docentes, um fator H que varia entre 10 e 30. Tá? Então, são valores bastante significativos quando comparamos aí com outros pesquisadores da área. Sim. Outro número bastante interessante, eu não fiz a compilação de 2020 ainda, nós estamos fazendo, mas em 2019, esses docentes, 23 mais 5, né, que eu citei anteriormente, publicaram 130 artigos científicos. 116 em revistas com qualis A1, A2 e B1. E 80 desses artigos em qualis A1. O que demonstra isso? É um número que demonstra, né, quem busca aí publicar, né, se nós temos alunos aí, sim, de egressos ou alunos em mestrandos ou doutorandos, a gente sempre está em busca de publicação e em busca de publicação em revista de alto fator de impacto. E nós sabemos que não é fácil, né? Então, é um número que, novamente, ele representa o quê? A qualidade do nosso curso, né? A capacidade que nós temos de nos inserir, e aí, nesse contexto, na maioria dos casos, internacionalmente, né? Então, fazendo uma continha ali, cada docente do programa publicou, em média, 5 artigos no ano passado, tá? Considerando todos os docentes do programa, inclusive os colaboradores. Okay. Mais uma coisa interessante, né? Se busca muito a internacionalização e a CAPES cada vez mais está nos cobrando como medida de qualidade a internacionalização. Sim. A inserção de pesquisadores internacionais, por exemplo, de instituições estrangeiras, dentro como autores dos nossos trabalhos, tá? E o ano passado, nós tivemos a colaboração nesses 130 artigos de 24 instituições estrangeiras e 35 instituições nacionais, outras instituições que não a UFSC, né? Outra coisa muito importante, né? Vários docentes do POSENC, eles têm interação com outros programas de pós-graduação da UFSC, né? Orientando, desenvolvendo projetos. Nós temos várias interações regionais, então vários docentes desenvolvem pesquisas em parceria com centros de pesquisa, outras universidades, tanto de Santa Catarina quanto do sul do Brasil. E ainda nós temos uma excelente interação internacional,
né? Envolvendo aí vários países, e quem é aluno e quem é egresso já teve a oportunidade, se quis, de ir para a Alemanha, França, Itália, Portugal, Estados Unidos, China, e assim vai, né? Então, fruto das parcerias que nós temos aí com vários países. E com relação aos alunos, então eu falei dos docentes, das publicações advindas, né? Inclusive com colaboração, com os alunos, óbvio, né? Sem os discentes, nós não publicaríamos nada, vocês são fruto, né? Nós colhemos o fruto do trabalho que vocês desenvolvem durante a tese, né? Ou a dissertação de mestrado. Perfeito. E com relação, só resumindo, eu já falei sobre isso, mas nós temos hoje cerca de 120 alunos de doutorado matriculados, 70 deles com bolsas, né? De várias agências de fomento. E temos 72 alunos de mestrado, destes 42 com bolsas e 25 bolsistas de pós-doutorado. Já formamos, né, novamente, é bom porque eu adoro esse número, já formamos quase 600 doutores, e, quase 600 mestres e mais de 300 doutores que estão aí espalhados por todo esse país. Então, basicamente, resumidamente, de números, é isso. Perfeito, perfeito. Já se nota o diferencial do pós-ENC, né? E claro que toda essa qualidade e esses números que você reportou agora trazem mais crédito e mais confiabilidade para o pós-ENC, né? Isso resultou na classificação CAPES 7, né? Que seria o nível melhor de todos, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os benefícios dessa classificação CAPES a nível 7. O que traz de bom isso para o programa, para nós todos, né? Perfeito. É bem importante entender isso, né? Eu, quando dou aula lá de introdução à engenharia química, no primeiro semestre da graduação em engenharia química, eu já falo isso. Porque é uma linguagem que a gente precisa estar habituada dentro do meio acadêmico e precisa valorizar, né? É importante, o melhor material que nós temos são os alunos. E é muito importante que os alunos saibam onde estão, e valorizem isso, né? Até para... nós temos sido alvos de críticas várias vezes aí, né? Que o professor não deu aula ano passado, que a UFSC não fez nada. Então, é muito importante que o aluno saiba, né? Que mesmo nessas condições que nós estamos passando, nós continuamos trabalhando, né? E outra coisa, a gente fica falando em números, a gente é engenheiro, a gente gosta de falar de número, né? Mas é importante, eu acho muito importante, que quando eu falo um número, eu não quero dizer, eu publiquei 20 artigos. Sim. Não é por mim. Esse número, indiretamente, ele mede uma qualidade. A gente sabe do esforço que é publicar um artigo, um aluno defender uma tese de doutorado, principalmente com tão pouco recurso como a gente tem, né? Então, números são inquestionáveis, mas é sempre importante, por trás dos números, a gente saber o que levou a ter esses números, né? E, então, assim, ter nota 7 na CAPES, gente, é dificílimo, vocês não têm noção, nem eu tinha, tá? Aqui nós somos submetidos em termos de avaliação, e não são só números, né? São medidas indiretas, inserção, contribuição com a sociedade, tudo isso é medido dentro do processo avaliativo. Então, ser nota 7 quer dizer, sim, ter excelência acadêmica. Tá? Isso representa nós sermos um programa nota 7. Inclusive, a CAPES classifica programas de excelência como nota 6 e 7. Tá? O que significa? Né? Ter nota 7 é legal? Muito legal. Para dizer que nós somos excelentes, e para mais algumas coisas. Né? Contribui para maior procura pelo programa, consequentemente, nós temos mais possibilidades de ter alunos de alto nível entrando no nosso programa, contribui para a captação de recursos. Né? Quem entende, a Petrobras vem nos procurar, já sabe o que é um programa nota 7. Tá? Vários editais de pesquisa, de fomento, eles são direcionados apenas a programas de excelência. Tá? Nós temos um espírito crítico maior, ou seja, nós temos uma possibilidade maior de nucleação do conhecimento gerado.
Ok. E principalmente, e o que difere hoje para a CAPES, nota 7 tem que ter um alto nível de internacionalização. Tá? Então, quando nós fomos para a nota 7, nós já tínhamos alguma contribuição à internacionalização, a inserção dos nossos alunos, das pesquisas realizadas no nosso programa em nível mundial. Tá? Isso culminou e foi muito legal, né? E quem é nosso aluno, alguns estão aqui talvez já tenham até desfrutado do nosso CAPES Print. Então, em 2018, a Engenharia Química aprovou um subprojeto dentro do CAPES Print. O que é Print? É um programa que a CAPES disponibilizou, né, para acesso aos programas das universidades, chamado Programa Institucional de Internacionalização. Tá? Um projeto coordenado pelo POSENC foi aprovado. Né? O que é esse projeto? É um projeto de 5 anos, que envolve recursos da ordem de 4 milhões de reais, buscando, só tem dinheiro para, pouquíssimo dinheiro para material de consumo, nada para equipamento, mas o objetivo é promover a internacionalização. Que os nossos alunos tenham acesso a doutorados sanduíches, principalmente, no exterior, que a gente traga professores do exterior para missões de curta duração, para palestras, e né, vocês já devem ter aí percebido, nós já tivemos, né, principalmente lá em 2019, Com licença. Vários desses eventos. Professora, o ano passado também eu tive a oportunidade de participar de um curso que teve o Gianluca Lipuma, que é lá da Inglaterra, e o Vitor Vilar, de Portugal. Foram de excelentes disciplinas, né? Então, veio o professor de fora para dar aula para o pessoal aqui da POSENC. Isso acontece muito. Exatamente. Muito bom. Assim, é uma oportunidade única, né? E para vocês terem uma ideia, infelizmente, em função da pandemia, mas nós temos hoje aprovados 5 pesquisadores do exterior para vir para o POSENC. E a gente já eram para estar aqui, né? Certo. 3 já eram para estar... Não, era para vir agora em fevereiro. Mas a gente só está prorrogando em função da pandemia. Mas estão aprovados, né, das mais diversas áreas, e a ideia é que nessa missão eles sempre ofereçam disciplinas concentradas. Certo. Então é uma oportunidade única para os alunos, né, fazer uma disciplina concentrada com Gianluca Lipuma, né, que é o professor Vitor, que é um reconhecido mundialmente aí na área de fotocatálise e outras áreas. Então é uma oportunidade muito interessante que agora, através desse projeto, nós oficializamos essa internacionalização, porque nós temos recursos para trazer pesquisadores, enviar nossos alunos através desse projeto que é gerido pelo POSENC. Né? Esse projeto do POSENC ele é coordenado pela professora Cláudia, inclusive. Além de tudo, os docentes do POSENC ainda participam de mais 3 projetos Print dentro da UFSC, né? Que é o da Engenharia de Materiais, o da Engenharia de Alimentos e o da Química. Tá? Então, né? Hoje nós podemos dizer que, oficialmente, nós temos um programa com alto nível de internacionalização e que estamos ainda buscando aumentar essa internacionalização, através tanto dos nossos discentes quanto docentes. Perfeito, perfeito. Excelente. Então, ser nota 7 é muito importante. Claro, claro. São diversos benefícios que são depois oferecidos para o estudante e para a comunidade toda, né? Bom, exatamente. Com relação aos estudantes, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é para entrar no POSENC, né? Como é que é o processo seletivo, assim, se puder falar um pouco sobre tanto do mestrado, doutorado, pós-doc, a comissão de seleção, como é que funciona? Bom, então nós temos no programa como que entra, né? Tanto mestrado quanto doutorado, em qualquer modalidade, com bolsa, sem bolsa, disciplina isolada. O aluno... a comissão de seleção e bolsas, né? Nós temos a comissão instituída, que está lá na página, né? Composta por 7 ou 8 docentes permanentes do programa, se reúne o ano todo para definir os editais de processo seletivo. A nossa entrada no programa é trimestral, né? Então, nós temos 3 entradas anuais, 2 ou 3 editais
Depende de quê? Depende do número de bolsa que nós temos. Tá? Se nós temos um número muito reduzido de bolsas, em geral a gente elimina o edital de maio, junho e aproveita o primeiro edital do ano para chamar alunos. Tá? Se nós temos uma realidade que não é mais real, mas já tivemos vários anos, 3 processos seletivos. Porque nós tínhamos uma quantidade considerável, tanto de bolsa de mestrado quanto de doutorado. Todas as normas, né, eu não vou ficar falando quais as normas de acesso ao programa, mas elas estão muito bem descritas na página, né? Então é todo um edital com prioridades, quais são os professores, qual a forma de inscrição. E um diferencial que nós temos, além da documentação, é que na inscrição o aluno já escolhe 2 áreas temáticas, né, dentro de temas oferecidos pelos docentes, e escreve um pequeno projeto de pesquisa naquela área. Tá? Que também é avaliado e usado como critério para a seleção. Perfeito, perfeito. Então, o pessoal que quiser mais informações, é só acessar a página do POSENC, lá vai ter todo o detalhe, assim, como é o processo seletivo. Pode também observar alguma coisa, como foi no processo seletivo passado, para ter uma ideia também. Bom, para dar uma sequência, então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre... Até você comentou antes sobre a proposta de integração, graduação e pós-graduação. O que seria isso? Como funciona? Por favor. Bom, esse é um assunto que está sendo discutido há bastante tempo, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu vim da graduação, eu fiquei 4 anos na coordenação do curso de graduação em Engenharia Química. Certo. E uma coisa que me incomodava bastante era a baixíssima procura de ex-alunos nossos da graduação para a pós-graduação. Então, assim, nós recebemos alunos, né? Isso é uma coisa muito interessante também, eu acho que é outra coisa que contribui muito, que eu gosto muito da diversidade. E nós temos no POSENC discentes de todas as regiões do país, né? Por quê? Por que o aluno lá do norte, lá do nordeste, vem para Florianópolis fazer mestrado e doutorado? Porque nós somos nota 7, talvez, né? Então, voltando à nota 7, né? Mas, uma coisa que me incomodava muito, então, é muito bom nós termos essa diversidade, essas diferentes realidades, mas me incomodava muito nós não termos nenhum ex-aluno nosso se inscrevendo para o mestrado e para o doutorado em Engenharia Química da UFSA. Então, nós começamos a discussão já lá na graduação e conseguimos trazer e montamos, né, está lá na página do programa também, a nossa comissão de integração, graduação, pós-graduação, que ela tem por objetivo permitir que o nosso aluno, primeiramente de Engenharia Química, segundamente de engenharia de alimentos, terceiramente, talvez outro, né, engenharia qualquer da UFSC, que durante a sua graduação, ele possa fazer disciplinas da pós-graduação. Nós já temos vários alunos fazendo isso. O que ele ganha? Tempo. Né? Várias disciplinas da pós-graduação, inclusive, podem, no caso da graduação em engenharia química, podem ser aproveitadas como disciplinas optativas da graduação. E quando o aluno termina a graduação, ele se inscreve, normalmente no processo seletivo. Se ele for selecionado, ele tem a opção de pedir a validação das disciplinas que ele já cursou na pós-graduação. Né? Nós temos alunos agora, por exemplo, do 7º semestre se iniciando nisso. Fazendo 2, 3 disciplinas por trimestre, eles têm como concluir todas as disciplinas do mestrado durante a graduação. Certo. E isso ganha o quê? Né? Quem faz mestrado sabe que o primeiro ano do mestrado é disciplina, né? Então, a nossa ideia é essa. Não, é para todos os alunos? Claro que não. É para os alunos que têm interesse, né? E desde cedo buscar, a gente está dando apenas uma alternativa para os nossos alunos de graduação para aproveitarem já durante a graduação, desde a graduação à pós-graduação. Então, essa é a ideia central dessa discussão.
Nós tivemos que fazer várias discussões, várias alterações, inclusive em nível de regimento do POSENC, para permitir essa maior flexibilização. Sim. Mas nós conseguimos, tá? O novo regimento do POSENC já está lá na página e permite que os alunos façam quantos créditos quiserem na pós-graduação, tá? Como disciplina isolada. Depois, se for o caso, eles pedem a validação ou não, né? Outra coisa bem importante, o que nos motivou nisso tudo? Nós já fazemos essa integração, não formalmente entre a graduação e a pós, mas nós temos, por exemplo, desde 2019, um projeto PRH. O que é um projeto PRH? É um projeto de formação de recursos humanos para a área de petróleo, gás e biocombustíveis. Esse projeto, que foi aprovado por docentes do POSENC, ele prevê bolsas só de graduação, mestrado e doutorado. Tá? Então, nós já, dentro do escopo desse projeto, nós já estamos articulando a graduação com a pós-graduação, né? Nós resolvemos só formalizar isso para dar uma possibilidade aos nossos alunos enquanto estão aqui. E a ideia, né, nós estamos em fase de testes, né, tudo é piloto, é a primeira vez que nós estamos discutindo isso, mas a ideia é ampliar, né, talvez para alunos de outros cursos da UFSC, talvez para alunos de engenharia química do país inteiro, né, que tenham acesso a disciplinas, ou a gente não sabe como vai ficar esse ensino remoto. Isso é o lado bom aí, né? Nós tiramos disso tudo, que os alunos estão conseguindo fazer disciplinas, cursar de qualquer lugar, né? Claro. Então, a ideia é, se der certo aí com a nossa experiência local, é que nós ampliemos isso e objetivemos reduzir o tempo de mestrado. Tá? Muitos lugares, a maioria dos lugares do mundo já nem tem mais mestrado, né? É doutorado direto. Então, 2 anos, nós não temos bolsa, né? Cada vez mais o corte está, assim, vindo em PG, né? Então, se o aluno tem possibilidade de fazer o seu mestrado em 1 ano, 6 meses, é uma oportunidade a mais. Sim. Essa é a intenção, né? Parabéns pela iniciativa, eu gostei muito da ideia, ótima. Mas, então, como a gente falou muito de estudantes, de carreira acadêmica, tudo isso, né? Eu gostaria que você, como coordenador do programa de POSENC, desse dicas, algumas sugestões aí para novos pesquisadores, estudantes que estão ingressando, que querem ingressar no POSENC. Por favor. Eu vou ter que ser bem boa de dica, né? Porque o momento não está dos mais animadores, né, Alex? O momento não. Bom, assim, complexo. Né? Tá complexo, mas eu vou dar a minha opinião, tá? Momentos complexos a gente sempre usa para tirar, para aprendizado, né? Durante essa pandemia, nós tivemos que nos reinventar, nós aprendemos muito, né? Eu até sou grata às oportunidades todas que eu tive de aprendizado num momento tão difícil, né? Com relação a pesquisadores, o que eu acho é que o futuro da humanidade, e está bem claro, né, nas mídias, é definido pela ciência, né? Nós precisamos de cientistas, nós precisamos de recursos humanos de alto nível, né? Então, o momento é difícil, mas quem tem interesse, né, tanto em nível de graduação, quanto mestrado, doutorado, se dedique, né? Nós, né, eu falo pela coordenação, mas eu estou, na verdade, falando em nome de todos os docentes do programa, nós buscamos todas as alternativas para viabilizar da melhor forma possível a manutenção dos alunos, que a gente sabe que é pela concessão de bolsa, né? A maioria dos alunos, aluno de mestrado, aluno de doutorado, fazer um doutorado 4 anos sem bolsa é algo impensável, né? Em Floripa, é impensável, né? Mas nós estamos buscando sempre alternativas, né? Nos tiram daqui, nós vamos para lá. Vamos fazer um projeto enorme pedindo só bolsa, né? Saiu, né? Temos projeto Petrobras, saiu o projeto PRH, é numa área específica? Mas são bolsas para o programa, né? Dentro das nossas linhas de pesquisa. Então, assim, ó, a minha mensagem: para mim, ciência é fundamental. Nós não podemos desanimar pelo momento que nós estamos passando, né? E todo o futuro depende
da ciência, né? E dentro deste contexto, eu acho que a área de engenharia química, eu tenho certeza, que a área de engenharia química, ela é fundamental, né? A gente tá falando em vacina aí, falar em vacina, produzir em laboratório é uma coisa, produzir 200 milhões de doses é outra, né? E isso passa por quê? Por desenvolvimento de processo. É um processo biotecnológico, eu preciso de scale-up, eu preciso de otimização, eu preciso de modelagem, eu preciso de simulação. Isso é o quê? Isso é engenharia química. Tá? Então, o desenvolvimento de qualquer processo precisa de um ser humano, né, com formação técnica avançada. Tá? Então, para mim é essa. Vamos manter a esperança, né, de que dias melhores virão, mas a ciência é a base do desenvolvimento. Até como a gente viu aí no caso da vacina, né, essa questão da dependência do internacional, do exterior, né, da tecnologia que está fora do Brasil, né? Então eu vejo que o Pós-Ente, também esse canal que eu estou fazendo aqui, ele vai buscar assim desenvolver mais o interesse e avançar para que o Brasil avance mais na ciência, né? E que a gente não tenha que depender tanto da tecnologia externa, né? E todas as iniciativas, Alex, são muito importantes. Né? Por isso que eu te parabenizei lá no início, porque a divulgação, todo mundo, quando a primeira vez, vou criar o Instagram do Pós-Ente. Pô, é a forma de nós divulgarmos a ciência. É uma das formas, né? Nem todos têm acesso ao Science Direct, né? Nós temos que promover essa divulgação para os nossos pares, para os nossos ímpares, né? Para as pessoas que estão próximas e nem tão próximas da gente. Então, é muito importante esse tipo de nós usarmos essas mídias hoje também para promover a ciência, né? Ajuda, né? E com o avanço da tecnologia, fica cada vez mais fácil compartilhar o conhecimento, né? Então, uma live como essa de hoje, que foi passado muito conhecimento, muita sabedoria, né? Muitas dicas, informações que são difíceis de conseguir às vezes, né? E tá na palma da mão, quem quiser ler, ouvir de novo. Isso, de graça. De graça, né? Para quem quiser. Oportunidade que nós... Não, é a oportunidade que nós não estávamos nos atentando antes da pandemia, né? E hoje a gente liga aqui, aperta e conversa aí 1 hora com acesso amplo, total e restrito. Então, isso a gente tem que tirar lições desses momentos também, mas só que sempre deixar muito claro, né? Que tudo isso, né, de eu estar aqui no meu celular, conversando contigo e com várias outras pessoas, só é possível graças à tecnologia, né? E o Brasil precisa, né? Apesar de tudo, eu acredito que a gente consiga ir caminhar um pouco para frente e investir, né, na contramão do que está sendo colocado no momento, mas que não vamos perder a esperança de que investir em ciência e tecnologia é fundamental, não só no âmbito da universidade, mas principalmente para o desenvolvimento tecnológico do país mesmo. E a ciência, ela começa com pessoas, né? Então, essa questão de formar recursos humanos, ela é fundamental para todo o processo, né? E formar recursos humanos é muito mais do que tu acabar o teu doutorado e publicar 3 artigos, né? Formar recursos humanos é adquirir o conhecimento, ter a capacidade de passar esse conhecimento, promover uma discussão acerca, que é um pouco do que tu está fazendo aqui, né? Então, isso tudo é formação de recurso humano. É preparar uma pessoa para uma realidade que hoje é global, né? Sim. Bom, Débora, muito obrigado. Nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a você ter aceito o convite e passar todo esse conhecimento para o pessoal aí. E parabenizar por essa excelente pessoa que você é hoje. Então, nós temos mais uns 2 minutinhos. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal. Vou deixar. Aí. Muito obrigado, pessoal. Vou deixar, Alex, novamente, parabéns pela iniciativa. Eu me coloco à disposição para que tu precisares aí para divulgar. Eu achei muito legal a ideia, inclusive, de trazer, né, agora, né, eu tive a oportunidade de assistir a excelente live do professor Natan semana passada. Isso. Nós temos 25 docentes permanentes, 23 permanentes e 5 colaboradores. Convida, né? Eu acho muito importante essa disseminação
das áreas de conhecimento, não só dentro do programa, né? Claro que estará divulgando o programa, que essa é a minha intenção, claro. mas também mostrar o que está sendo feito aí na fronteira do conhecimento dentro das mais variadas áreas da engenharia química. E eu tenho certeza que os nossos docentes, pesquisadores são capazes de fazer isso. Eu queria aproveitar esse minuto final para convidar, né, todo mundo para nos seguir, né, no Instagram, estamos no Facebook. A página do programa a gente busca estar sempre atualizando, melhorando, incluindo novas informações. Em breve nós teremos lá o portal dos egressos também, teu nome vai estar lá, com tua fotinho, link para o LinkedIn, link para o currículo Lattes, que é outra, né, oportunidade de a gente acessar os nossos ex-alunos, contactar, fazer essas rodas de conversa que a gente quer fazer, para que a gente encurte, apesar da distância, encurte distâncias, né? E que a gente consiga desenvolver cada vez mais a ciência em áreas multidisciplinares, que eu acho que é o futuro. Então, muito obrigada a todos, né, pela paciência, pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, me coloco à disposição novamente e aproveito esse momento para agradecer todos os meus docentes e todos os discentes e egressos do POSENC. Chegamos à nota 7 e esperamos mantê-la. Isso é fruto da colaboração igual de todos, né? De todos os docentes, desde aqueles primórdios até os jovens e todos os discentes que passam pelo nosso programa. Então, assim, eu tenho um carinho especial por todos os alunos, por todos os egressos do programa, e vocês são responsáveis, sim, diretamente, sim, pelo sucesso do nosso programa. Então, muito obrigada e estou à disposição. Quem quiser perguntar para o Alex, né, onde me encontrar, eu estou sempre disponível e qualquer dúvida é só me procurar. Até eu vou deixar salvo essa live, vai ficar salva tanto no YouTube quanto aqui no IGTV do POSENC também. E aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar diretamente para a Débora ou manda para mim, POSENC. Então a gente vai buscar responder todo mundo aí para facilitar o pessoal. Exatamente. Então, venha para o POSENC. Isso, venha para o POSENC. Floripa te espera. Então, isso pessoal, aí. Muito obrigado, pessoal, por tudo. Obrigado por ter assistido a live, por ter acompanhado. E um grande abraço. Obrigada, Alex. Obrigada a todos. Um abração. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau.